Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aventura gastronômica. Chegamos em Firenze, ou Florença, como a gente conhece aí no Brasil. A gente vai fazer um tour com a Padria, que é brasileira, fala português e isso ajuda a gente pra caramba. Vai contar um pouco da história da cidade pra gente. E depois a gente vai no restaurante com o chefe, Que é o chefe Nicola, e ele vai mostrar pra gente o quê? A famosa bisteca fiorentina. Florença já nasceu rica, ela foi feita e projetada por Júlio César. A Via Cássia passava aqui nas colinas de Florença, porque a gente está num vale, e os soldados dele indo para Constantinopla, isto é, Istambul, e indo de Roma, paravam nesse vale e descansavam. Mas 200 mil soldados para descansar não era hoje e arma barraca amanhã vai-se embora. Então passavam 6, 7 meses e a população ribeirinha, quem era? Os etruscos. Então eles começaram a fazer amizade, começar a fazer trocas. E aí o Júlio César, numa lampadinha que acendeu na cabeça dele, ele simplesmente disse: eu vou desviar a Via Cássia das colinas, vou passar dentro dessa cidade que eu quero fazer, vou cobrar pedágio, vou fazer um quadrado perfeito, vou colocar os muros e 4 portas. Essa coluna é o meio da cidade. Onde nasceu Florença foi aqui. Lógico que está tudo aqui embaixo, 8 metros aqui embaixo. A gente não tem árvore, você pode perceber que é muito cimento, porque se você plantar alguma coisa aqui, as raízes vão dar na Firenze medieval. Aqui na época do Júlio César, na Apple era o Capitólio, e aqui o Fórum, e aqui a Via Cássia. Daqui direto vai dar em Roma, e daqui direto vai dar em Constantinopla, que é Istambul hoje. E de lá eles iam para a Mongólia, Egito, iam para lá. E aí todo mundo que passava aqui cobrava pedágio para entrar ou para sair. Ou sempre para entrar, para sair não. E aí ela começa rica porque tem água, o rio Arno nunca secou. Ela começa rica porque ela foi projetada e entregue em só 30 anos, com tudo perfeitinho. E tinha a Via Cássia, que chegava muito dinheiro através dessa estrada. Então isso aqui, vocês imaginem a época do garimpo no Brasil, todo mundo correndo para a Serra Pelada, todo mundo correndo para Florença, que ele batizou de Fiorenza, que se chama Cidade das Flores. Porque aqui nós tínhamos vários lírios no rio, e o símbolo da cidade é a flor de lis. A flor de lis. E aqui passaram-se vários séculos, quando simplesmente aqui, em 1200, a partir de 1200, era um mercado. Era um grande mercadão aqui. Até 1865, quando Florença consegue pegar a capital, tomar de Roma. E nós fomos por 7 anos capital da Itália. E esse café aqui foi o primeiro café de Florença. Ele era um botequinho, depois da repaginada do dinheiro vindo para ser a capital, e aí ele virou o Grande Café Gilli, que ainda é bom. Falando em Café Gilli, do outro lado da praça tem o café da esquerda, café dos comunistas, e aqui eram os cafés da direita e ali os da esquerda. E aí, logicamente, Maria Callas, Simone de Beauvoir, Hemingway, Charlie Chaplin, Freud e Jung passaram por lá. Por lá e não por aqui. Não por aqui, obviamente. Lá foi onde eles escreveram o primeiro jornal oficial de Florença, La Lacerda. E aqui o Gilli, gosto do Gilli porque ele foi o primeiro e ele ainda faz as coisas, os doces deles, eles ainda fazem manual artesanal. Eles ganham títulos mundiais, eles são especialistas em doce. Eu já provei todos durante esses 13 anos e eu gosto de todos.
aqui é o nosso museu a céu aberto, tá? Isso aqui foi construído concomitante com a nossa prefeitura. Foi uma jogada política do prefeito, porque ele mandou fazer a prefeitura e aí os pobres ou as pessoas forasteiras, porque as portas da cidade elas se abriam no nascer do sol e se fechavam no pôr do sol. E aí se você morasse fora e não desse para você correr para passar pela porta antes do sol se pôr, você dormia aqui. Aí é onde eu falo de novo na comida pobre. Porque na hora que você ficava aqui dentro, preso, onde é que você ia? Você ia nas casas das pessoas ricas que moravam aqui dentro. Essas pessoas deixavam, comiam, os servos comiam, e o resto do resto ficava para a galera que ficou trancado. Então você pegava sua panelinha, você pegava a água do rio, pegava o que tinha sobrado do pessoal e fazia a sua sopa. Que hoje no inverno se chama ribolita, que é couve, manteiga, pão dormido, feijão, batata, cenoura. Imagine isso tudo dentro da tua barriga, com água, o que incha, você vai dormir feliz na vida. E o detalhe, e era uma jogada também dos aristocratas, porque se você comesse do resto dos frescobaldi, você nunca mais ia deixar de amar os frescobaldi. Tinha uma conexão ali. Como a prefeitura sabia desse lero-lero que acontecia, o que ela fez? Ela fez um abrigo para as pessoas dormirem. Olha, eles te dão comida, depois a gente te dá dormida. E aí em 1300 nasceu esse abrigo, logicamente feito da pedra de Florença. Vocês podem ver que é tudo muito marrom aqui, tudo marrom por causa da pedra. E a nossa cor oficial é o marrom. Só que aí, de repente, a família Médici surgiu. E aí ele começa a colocar várias estátuas no meio da praça. Inclusive nosso Netuno tem o rosto do Cosimo I dos Médici, porque ele tinha conquistado o mar, o porto de Livorno, e ele pegou pediu um Netuno com o rosto dele. Batistério, catedral de Santa Maria del Fiore, campanário, que é o lugar onde colocam os sinos, e atrás onde tem aquele pessoal ali, a cúpula. Com um ingresso você entra aqui, entra embaixo na antiga catedral, entra no campanário e vai na cúpula. A gente está falando de vários mil anos, diferentemente um do outro. Esse aqui, de 897 d.C., esse foi o primeiro edifício em mármore branco e verde da Toscana. Gente, é lindo. Isso é um batistério. Esse edifício, eu digo sempre, gente, isso aqui é coisa de ET, igual o Egito, é coisa de ET, veio aqui, fez isso aqui e foi embora. Por quê? Aqui a gente está 8 metros abaixo, faz de conta que nós estamos em Florença Romana, 8 metros aqui de baixo, ok? E ele nasce, por que eu digo ele nasce? Porque a gente não sabe quem foi que fez. E ele nasce em cima da cidade. Para entrar no batistério, você tinha que subir as escadas e entrar no octágono, que é o batistério. E dentro tinha uma piscina, onde 2 vezes por ano a população toda vinha para se batizar aqui, coletivos. Tipo assim, pega teus cabelos e vai, vai, o próximo, era nessa leva, porque você tinha que batizar todo mundo naquele dia. Parece que já sabiam que ia ressurgir uma cidade depois e a entrada ia ficar o nosso grande ponto de interrogação, é a nossa coisa mais importante na cidade, é o nosso batistério. É tanto que Florença, o nosso padroeiro é São João Batista, por causa do batistério. Aqui nós temos várias cúpulas que são um octágono por causa do batistério. A gente não sabe o porquê dele ter sido feito, tem várias hipóteses do porquê, e a gente só sabe do ano que ele foi feito por causa do estudo das pedras. 897 d.C. A partir do momento, que Florença foi
fundada por romano, aqui era Roma, aqui era profano, era mitologia, eles acreditavam nos deuses, né? Por isso, também do Renascimento ter nascido aqui. Era o renascer das artes clássicas e do estudo clássico, que era o grego, que era a mitologia. E aí a gente tem várias coisas estranhas, vários símbolos estranhos da maçonaria, do hebraísmo, dos bárbaros, que ninguém sabe. Ele apareceu, toda a cidade já era de mármore branco, mas ninguém tinha pensado no mármore verde. E aí pensaram no mármore verde, depois dele nasceu o campanário. Esse campanário aqui foi feito só em 3 anos, ok? Isso se chama dinheiro! Isso se chama dinheiro, porque nós já estamos em 1300. Nós já temos banqueiros e condes e marqueses que não têm onde botar dinheiro e aí chamam a população para poder fazer o campanário, como chamaram a gente para a reforma do batistério, e com dinheiro, com pedreiro, quem é que não faz 24 horas por 24, e quem fez esse campanário foi Giotto, que foi o artista que descobriu a segunda dimensão. Aqui já estavam estudando a segunda dimensão, aqui já estavam começando a estudar o humanismo. Aqui a coisa era, quanto mais você estuda, mais rico você é. Não é você ter dinheiro no bolso, é você ter a informação na tua cabeça. E aí eles mandam construir um campanário que é uma Bíblia pobre. Nas historinhas que tem ao longo dele, tá? Tem histórias do Antigo Testamento, do Novo Testamento, dos 10 mandamentos e das virtudes e isso aí vocês vão gostar, das 4 estações. Aí vocês sabem me responder por que tem as 4 estações num campanário da igreja? Para saber o que tinha que comer. Passa por aí, sabe por quê? Porque aqui você não vai ver morango em dezembro. Eles respeitam muito a estacionalidade. Exatamente. Uma coisa que morango, em qualquer lugar do mundo, você encontra toda hora. Não, meu amor, não. Aqui você só encontra agora. Ensinar para a pessoa que vinha de fora, para o forasteiro, que não sabia ler e escrever, ele ensinava o campanário. Dizia, você lia através da visão, você entendia que se você plantar na hora certa, você colhe na hora certa. Florença, quando eu digo que é diferente, porque a fachada ficou sem fachada até 1870, quando eles fizeram essa fachada de acordo com o campanário, que foi feito de acordo com o batistério. Para fazer combinação de estilos, eles fizeram parecidos com ele, que fez parecido com ele. Entendi. Então tudo começa dele. São épocas diferentes, constrói diferentes. E aqui terminou de ser construído a fachada 1000 anos depois que esse tinha sido construído. Mas é tudo muito harmônico, né? Sim. É aí, quando eles fazem a fachada, eles decidem que quem está embaixo de Deus são os artistas. Tem a cruz lá em cima. Tem Deus embaixo da cruz. Aquela linha horizontal, não sei se dá para você pegar, tem 12 pessoas, tá? Conta, você vai contando o primeiro, o segundo, o terceiro é Leonardo, o segundo é Rafaelo, primeiro, segundo Rafaelo, terceiro Leonardo e o último ali, não o último da coluna, o último ali é Michelangelo. Então, como nós estamos em 1870 e todo mundo já tinha passado por aqui, Brunelleschi, quem descobriu a terceira dimensão, Donatello segunda, Giotto segunda, Masaccio, se eu for fazer a lista que vai dar um monte de gente, eles falaram, não, então quem ajudou a gente, quem foi? Foi Deus e os artistas. Então, vocês imaginem que a catedral, ela ficou pronta em 1367, e aí o cara, coitado do arquiteto, disse assim, eu não sei fechar a cúpula, que é aquela parte ali, não sei fechar. Porque eu pensava que eu ia terminar, eu fui aumentando, e aí eu pensava que eu ia conseguir, e aí ele faz aquela listra ali de tijolo, tá vendo? Em cima da rosácea, tem uma listra de tijolo, e aí ele vai até ali e diz, meu amor, não posso, não dá certo não, sei terminar não. Ah não, deixa assim. Era muito, vamos resolver o problema. O que faz? Passa uma parede dentro, reza a missa pra cá, deixa esse buraco, quando surgir alguém a gente faz. Ok, a gente tem mais coisa pra fazer. E 70 anos se passaram. Pra chegar alguém com a ideia pra chegar pra seu Filippo Brunelleschi,
que era o arquiteto que tinha descoberto a terceira dimensão, da patota do Donatello, dois juntos amigos, e ele diz assim, eu fecho. Para fechar, ele desenvolveu várias coisas para poder subir a cúpula. Ele desenvolveu a roldana e foi ele que criou o guindaste e a roldana. Ele coloca os tijolos não assim, ele coloca os tijolos assim. E aí vai fazendo de forma serpentinada a cúpula. Como é que ele subiu a cúpula? Ele botou pessoas embaixo para ir empurrando, ou ele botou os tais dos bois da raça quianina dentro da igreja? A raça quianina subiu a cúpula de Santa Maria del Fiore. Ele coloca os bois dentro da igreja, empurrando a roldana para subir os tijolos, porque os pedreiros eles ficavam pendurados literalmente, como se pendura pra gente limpar vidro em Nova York. É assim. Eles ficavam pendurados, fez um andar, agora tira os dentes e vamos pro próximo andar, tira os dentes, eles fizeram praticamente pendurados. Ele, para fazer isso, ele faz várias coisas, porque era 24 horas por 24, 7 dias por 7 dias, 16 anos e só morreram 4 pessoas. Aí ele desenvolve uma comida que a gente tem aqui que se chama peposo. Até nisso o cara pensou. Por quê? Porque aqui se tomava vinho, não se bebia água. Aí ele disse, rapaz, mas o povo não pode ficar bêbado, porque senão eles não vão fazer a cúpula. Então o que eu vou fazer? Nos fornos que eu cozinhar os tijolos, eu coloco músculo, encho de pimenta, aquele negócio que a gente comer, a gente morre de tomar água, né? Ele bota esses músculos, você imagina, cozinhando o tijolo e cozinhando por 8, 9 horas. Então o peposo ele vem super macio, cheio de pimenta. Ele derrete na tua boca, só que aí ele vem cheio de pepe, e se você comer um pepe daquele, aí você se lasca. Você acorda, né? Aí eles queriam água para matar a sede, porque o vinho não matava a sede do peposo. Estratégia... Cheio dos empreendedores aqui. E aí nasce, que até hoje você come o peposo. E é uma delícia. A bisteca fiorentina é uma outra história de gente rica, de gente que se vestia de vermelho, porque atenção, o vermelho é símbolo de riqueza. E aí todo mundo comia, e todo mundo morria também, os ricos morriam mais de gota, porque comiam muita carne, porque era sinônimo de riqueza, né? E com o vinho e com a carne todo dia, e você tomar todo dia vinho e carne, você vai ter gota. Então as pessoas ricas morriam de gota. Por isso eu só tomo o vinho e não como a carne. Só o vinho. Ou a morreu carne. Cedo, mas morreu feliz, né? Comendo carne. E bebendo vinho. E bebendo vinho. Vinho da Toscana. Mas morria de gota. La cucina fiorentina diciamo, si basa su dei piatti diciamo, poveri, si usa molto il pane, viene fatto per poterlo mangiare con tutto, col dolce, col salato. Con la pasta di pane noi facciamo 1000 cose, dal pane, la pizza, la schiacciata con l'uva che è un dolce, sempre fatto con la pasta del pane. E col pane avanzato abbiamo tanti piatti, tipo la ribollita che si fa d'inverno e la panzanella che si fa d'estate. Il pane si mette anche nell'impasto della carne per fare le polpette, insomma. Allora, questa è la panzanella, gli ingredienti sono questi qui: pomodoro fresco, cipolla toscana, basilico, cetriolo, pane toscano del giorno prima, di 2 giorni prima, non fresco, mascinella d'acqua fredda, e ci metto un po' di aceto bianco, poi taglio il pane a pezzi. Il pane toscano è molto semplice: farina, lievito, acqua, olio e basta. Allora noi facciamo ammollare un po' il pane nell'aceto, io strizzo, vedete, e lo metto in un'altra macinella. Questi sono pomodori, si chiamano pomodori grappolo. Allora in Italia c'è
penso come in tutto il mondo, non so. Però io sono italiano. In Italia in questo momento c'è 50 tipi di pomodori, Se non più, no? se non più. I canestrini, i pachini, i piccadilli, l'occhio di bue, ce n'è tantissimi. E poi uno deve vedere un attimino cosa ci devi evitare. C'è il San Marzano, ci fai la pomarola. E questi grappolo, diciamo, sono un po' universali, ci puoi fare sia le insalate, sia le salse, sia noi si fa spesso della pasta col pomodoro fresco e si mette o la bruschetta al pomodoro. Questi un po' riescono un po' ci puoi fare un po' tutto. Pomodori, poi la cipolla rossa toscana. Cioè, deve essere a pezzi grandi, però non alta, perché sennò quando vai mangiandola cruda dà fastidio. Poi mettiamo il cetriolo. Io lo sbuccio sempre così. Poi noi in Italia abbiamo un piccolo segreto, sembra una bischerata, cioè sembra una cosa inutile, ma invece funziona. Te fai così e levi l'acidità al cetriolo. Esce questa parte qui, che è la parte acida del cetriolo. Poi noi tagliamo anche questo in maniera grossolana. A questo punto noi, come fosse un'insalata, la condiamo. Allora, ricordatevi una cosa, se voi la fate ora e poi la dovete mangiare la sera, non ci mettete né il basilico né il sale, perché il sale tira fuori l'acqua del pomodoro e il basilico si annerisce. Che allora si mangia ora, va bene? Allora noi iniziamo a condirla. Allora, in questo caso si mette il sale, un pochino di pepe, l'olio extravergine d'oliva, il basilico. Il basilico mettetelo abbondante, soprattutto se è di questo periodo bello profumato, sentite? Mettete il profumo del basilico. La qualità e soprattutto la stagionalità è importante, perché se io questo piatto lo faccio d'inverno non sa di nulla, perché il pomodoro fa schifo. Oh, scusa, il pomodoro non è buono come il basilico è fatto nelle serre. E poi io metto anche un altro pochino di aceto. Logicamente più pomodori, vedete com'è colorata, bella. Então, pepino, tomatinho. É aquilo que a gente tava falando, né? Uma coisa super simples, tem muito sabor porque tá na época dos legumes. Então, o pepino tem um sabor que vocês não têm noção. Nossa, é muito bom. Olha o tomatão. Il segreto fondamentale della bistecca alla fiorentina, oltre la qualità della carne, il taglio, è la frollatura. Cioè te, quando macellano l'animale, cioè lo uccidono e lo sezionano, perché la carne sia buona da mangiare deve passare un periodo di tempo. Cioè te non puoi prendere la carne fresca, dopo 2 giorni tagli una bistecca, la mangi, non la mangi, è dura. Capito? Allora te devi, in base a tante cose, alla qualità della carne, alla grandezza, se è un maschio o una femmina, all'esperienza del cuoco, capire quando la carne è pronta per essere cotta. Allora noi abbiamo qui 3 tipi di carni, che sono irlandese, una carne che viene dall'Irlanda, questa qui e queste 2 qui, una vedi è più scura e una è più chiara, questa ha già più giorni di frollatura. Quando vedi la carne così, non è che è una carne vecchia, è una carne che è quasi pronta a essere cotta. Poi abbiamo, questa è una carne chianina italiana, la famosa chianina, che anche questa è quasi pronta a essere cotta. Questa è una carne che viene dalla ex Jugoslavia, dalla Slovenia, dalla Serbia, come questa, uguale. Allora voi vedete, quando andate a comprare la carne, cosa vedete voi? La carne bella, tutta senza grasso, senza tutta bella liscia rossa, dite io mangio quella, e sbagliereste. La carne buona deve avere grasso e queste piccole venature di grasso che ci sono la cosa che la rende gustosa, tenera e buona, cioè si chiamano infiltrazioni di grasso. E quando la carne è liscia con poco grasso
non sa di nulla. Queste sono carni che quando le cuoci, il grasso interno, che è un grasso buono, che è un grasso che si infiltra dentro la carne, si scioglie, rende la carne più tenera e più saporita. Questo è il segreto, diciamo, per scegliere il tipo di carne. E poi è molto importante la differenza che c'è fra una lombata maschio e una lombata femmina. Logicamente sono più piccine, però alla fine hanno bisogno di meno frollatura, sono più tenere e più gustose, infatti hanno anche un altro prezzo. Allora, questa chianina è una chianina femmina e a noi ci costa 6-7 euro in più al chilo rispetto al maschio, però il maschio è molto più grande, molto più duro, ci vuole più di un mese di frollatura. E la bistecca fiorentina c'è un peso certo? Sì, allora, diciamo che normalmente per 2 persone è 1 chilo, 1,2 kg. Normalmente la classica bistecca alla fiorentina è su quel peso lì. Ed è normalmente la gente chiede la T-bone, però quando questi tipi di carne, il filetto, secondo me, a mio parere, la parte più buona non è il filetto, è quest'altro. Io quando mangio la bistecca, il filetto do alla mia moglie. Perché il filetto è più morbido, ma è di meno saporito, no? Bravo, la bistecca viene logicamente la mangiano i ricchi, va bene? E pensa, siccome, guarda, la bistecca, la lombata parte parte da qui, il filetto è qua. Nell'antichità i nobili, siccome il filetto era vicino al sedere, lo buttavano via. Non lo mangiavano perché era vicino al sedere. Pensa I poveri mangiavano bene. La bistecca alla fiorentina deve essere all'interno calda, sui 60, 65 gradi, ma al sangue. Ogni volta bistecca gli dico: guardate, bistecca al sangue, no, io la voglio ben cotta. E la bistecca si sciupa, non è più... È come la picanha, i brasiliani conoscono la picanha, se la picanha non è al sangue non è buona. Allora questi non mangiano la picanha. No, qualcuno sì, ma molti... Perché diventa dura, no? Diventa dura e cambia sapore. Poi te può anche rimanere morbida, perché c'è questo tipo di carne, casomai non è che diventa... Però cambia il sapore. Não pede a bistecca fiorentina bem passada, porque nenhum italiano vai gostar muito de fazer. E ela não vai estar boa como é pra ser. Pede outra coisa, é isso que ele tá falando. Quello, che bello! Questo è un pezzo che è rimasto, questo è irlandese, è frollata. Io vi faccio vedere una cosa, mettete il dito dentro, guardate, prova, metti. Guarda! È tenera. E quanti giorni? Questa qui avrà 3 settimane, questa invece è quella slava. Ora questa la parte qui è... Ma vedete qui il grasso com'è? Bellissimo! Questo grasso, questo colore qui non è schifo, è la cosa che dà la qualità alla carne. Poi c'è la cosa che deve saper fare il cuoco, che se ti chiedono una bistecca di 1 chilo, devi sapere tagliarla di 1 chilo. Se te la chiedono di 1,5 kg, devi saperla tagliare di 1,5 kg. Allora, questa è la classica fiorentina. Vabbè. Ma come si è detto prima, se io anche la taglio da qui, è fiorentina anche questa, senza filetto, va bene? Però io vi faccio vedere la classica fiorentina. Vedete? La bistecca poi per cucinarla gli levi una parte del grasso, non tutto, poi gli levi la parte anche nera qui, vedi, questa, no? Quando sono frollate un po' devi scartarle perché la parte esterna si scurisce, capite? Allora le pulisci così, vedi? E questa è pronta per cuocere. Vedi, un po' di grasso gliel'ho lasciato e queste venature qui di grasso che ci sono si scioglieranno in cottura e danno il sapore alla bistecca. Prende la bistecca e si mette a cuocere. Questa è una bistecca di quasi 1 chilo, per 2 persone diciamo va bene. Io la salo quando la giro, perché? Perché se la salo ora qui è freddo, va bene? Allora al momento che poi la rigiro mi casca il sale. Invece io quando la giro, che è calda sopra, butto il sale, mi si scioglie il sale e mi penetra dentro. Io la incrocio così, vedi, la giro.
Allora io la posso salare, si mette sul tagliere, si sporziona per i clienti, no? Il cameriere normalmente davanti al cliente inizia a seguire l'osso, vedi? E poi taglia a pezzi così. E questo è il filetto. E viene servita in tavola così. Olha como é que é a textura da carne. Olha que coisa linda. Bom, vocês viram ali eu metendo o dedo na carne, né? Antes de cozinhar. Queste sono... É morbidíssima. Ela dissolve na boca, gente. Vocês não têm noção. Não precisa de faca, não precisa de nada pra cortar ele. Não, eu fiquei de cara quando vocês colocaram o dedo na carne. É boníssimo. E aí, Vi, tá feliz? Meu Deus do céu. É lindo, eu tô apaixonado pela bistecca fiorentina. E aí, gostaram do vídeo? Então, a Padri é guia aqui em Florença. Se vocês quiserem fazer um tour com ela, ela faz de vários temas diferentes, não só gastronomia, ela faz de história, ela faz de moda, ela faz de tudo. Vou deixar o contato aí na descrição. Se gostou do vídeo já sabe, né? Deixa aquele like pra gente. Deixa nos comentários aí o que você achou de Florença. E a gente se vê no próximo vídeo aqui da Itália.